prefiro que o Thiago fale um pouquinho mais sobre ele e fale da trajetória dele e apresente o tema. E aí depois a gente abre para perguntas, vocês podem fazer comentários no chat, tá aberto também. Eu vou anotando e aí depois a gente abre para uma rodada de questões, né? Thiago, por favor, bem-vindo e obrigado mais uma vez. E também as pessoas que estão acompanhando, né, esse colóquio. É sempre uma alegria poder dialogar com as pessoas interessadas nesse tema, em especial quem está em formação para ser cientista social, né, que eu acho que é a maior parte de vocês. E as pessoas que não são da área de ciências humanas ou que não estão nos cursos aí de ciências sociais, mas estão acompanhando o colóquio, fiquem à vontade também para participar e fazer perguntas e tudo mais. Bom, o meu nome então é Thiago Duque, eu sou professor aqui na UFMS desde 2014. Mas eu queria então, a partir desse pedido que a Carla fez de me apresentar, fazer um pouco essa apresentação já considerando o tema, né? Enfim, como que eu chego no Pantanal e como que eu, a partir daquilo que eu trago na mala, né, eu começo a propor uma análise sobre as questões de gênero e sexualidade ali na fronteira. Bom, o tema gênero e sexualidade, ele apareceu academicamente para mim quando eu fazia o curso de Ciências da Religião, que era um curso que a PUC de Campinas oferecia, principalmente para católicos, leigos e leigas, aprofundar a análise bíblica da história social da igreja, as questões que envolvem os sacramentos católicos, enfim. E o tema apareceu de forma, no primeiro momento, bastante inesperada na aula de teologia moral com o professor, doutor, teólogo, né, José Trasferetti, que já vinha fazendo uma discussão interessante sobre homossexualidade e pastoral social. Isso estou falando bem na virada do século, tá, pessoal? É algo bem nessa marca aí da virada para os anos 2000. Eu era um adolescente, né, 17 anos, estava começando a fazer minha primeira graduação, e aí, na teologia moral, surgiu essa dimensão das discussões que envolvem gênero e sexualidade lá na PUC. Principalmente através da Denise Martins, que é uma travesti, que naquele momento liderava a pastoral da mulher marginalizada, lá na igreja de Campinas, atuando no Jardim Itatinga, que é uma área residencial de prostituição, classificada como uma das maiores áreas da América Latina, que está lá na cidade de Campinas. Essa discussão apareceu, então, primeiramente, nessa intersecção religião e teologia moral, e depois eu fui aprofundar esses temas no curso de Ciências Sociais, que era o bacharelado e a licenciatura, também lá na PUC, principalmente estudando no trabalho de conclusão de curso travestis nas ruas da prostituição, de prostituição no centro da cidade e a constituição identitária dessas travestis, né? E, ao mesmo tempo, me interessava demais o vínculo com o movimento social, que é um grupo de ativismo que existe até hoje lá em Campinas, chamado Identidade, Grupo de Luta pela Diversidade Sexual. Então, há aí um conhecimento teórico, mas também há um conhecimento dos movimentos sociais que formou um pouco a minha capacidade de análise, né? Não é só na universidade que tem um terreno fértil para a gente se colocar em questionamento, para a gente se colocar em tensionamento diante das normas e convenções. Há vários movimentos sociais que também fazem isso. E eu atuava na cidade de Campinas como educador social de rua, um dos meus trabalhos era esse. E foi como educador social de rua que eu tive acesso a travestis adolescentes em situação de exploração sexual comercial, isto é, que atuavam no mercado do sexo em Campinas, e o nosso papel de educador social era fazer o vínculo dessas travestis adolescentes e de outras meninas e meninos que estavam em situação de vulnerabilidade na rua com os abrigos, né, com os espaços institucionais de proteção de crianças e adolescentes.
essa atuação junto com esse perfil, né, com esse grupo de adolescentes, me permitiu também uma atuação posteriormente no Núcleo de Educação e Comunicação Social do Programa Municipal de DST-AIDS, naquele momento DST-AIDS, né, hoje a gente fala IST, né, Infecções Sexualmente Transmissíveis. Então eu trabalhei na Secretaria de Saúde, fazendo um mestrado em Sociologia na Federal de São Carlos, estudando essa rede de travestis adolescentes. Bom, essa rede de travestis adolescentes me permitiu pensar um pouco em normas e convenções sociais de uma geração muito diferente da geração mais antiga, que negociava estar ou não como mulher montadas em determinados lugares, na escola, na família, nos bares, nos lugares de encontro com meninos heterossexuais ou não, no próprio Orkut, o ambiente online já fazia parte do universo que eu investigava quando trabalhava com travestis adolescentes no mestrado. Bem, depois eu fui convidado para ser professor lá da PUC, dar aula no mesmo curso que me formou, e fazer o doutorado na Unicamp. E na Unicamp eu trabalhei com uma experiência que travestis e transexuais têm chamado de passabilidade. Por exemplo, pessoas que são assignadas como sendo do sexo masculino quando nascem, isto é, pessoas que têm pênis, ao longo do seu processo de identificação de gênero, podem se perceber mulheres ou femininas, né? E assumir identidades como mulheres transexuais ou travestis. E se essa pessoa, depois de cirurgia ou de hormonioterapia, maquiagem, roupas, enfim, uma performance feminina, se essas pessoas não anunciarem que são pessoas trans ou travestis, elas podem ser entendidas como alguém que tem útero, quando não tem. Então, a passabilidade protege essas experiências de gênero de situações de violência. Mas eu estudei quando isso é ou não interessante para essas pessoas, quando é ou não interessante passar por mulher. Enfim, então é uma discussão sobre um certo regime de visibilidade de gênero, sexualidade e sexo, né, na passabilidade. E esse foi meu doutorado. E aí, quando eu prestei o concurso para o FMS e fui aprovado, eu fui trabalhar em 2014 no campus do Pantanal, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, eu trazia na mala uma experiência de movimento social, como um cientista social que atuou ali naquele momento, e também tinha uma experiência de uma reflexão intelectual, né, de pesquisa desde a graduação, com pessoas trans ou travestis. Então, quando eu cheguei em Corumbá, era isso que eu trazia na mala. E eu trazia tanto categorias que eu ajudei a pensar e a construir no ativismo, porque quem está no ativismo e anuncia determinadas categorias compõe um pouco essa cena dos documentos do governo federal, das atuações do próprio movimento organizado, que sistematiza informações e tudo mais, e tinha a teoria, ou arcabouço teórico, que era uma perspectiva da teoria queer. Não sei se todo mundo já ouviu falar da teoria queer, mas o queer não tem uma tradução, é um xingamento que no inglês é bastante ofensivo e pega mal falar de tão forte e pesado que é. Mas lá no movimento social americano, movimento gay e lésbico da década de 80, final da década de 80, os queer, isto é, aqueles grupos que eram ofendidos, que eram xingados por essa categoria, começaram a levantar determinados tipos de críticas do movimento social mais branco, classe média, gay e lésbico. A pauta do movimento gay e lésbico americano, classe média e branco, era uma pauta de assimilação de direitos, isto é, ter os mesmos direitos que os heterossexuais. Um exemplo para o movimento queer, que não fazia sentido que o movimento gay e lésbico defendia, era a saída do armário. Bom, para alguém sair do armário na gíria gay, tem que ter, em algum momento, se escondido ou passado por alguém que não era gay ou lésbica, não é? Os queer não, já eram desde sempre estereotipados, entre aspas, pela sociedade, como ou homens efeminados
ou mulheres masculinizadas. Não fazia sentido eles se anunciarem gays ou lésbicas, porque todo mundo já sabia. Então, essa demanda, e ampliando também, por exemplo, pela adoção de filhos, casamento monogâmico, nada disso fazia muito sentido para esse grupo queer, digamos. Então, eles queriam outros direitos que não aqueles mesmos direitos que os héteros já tinham. Essa crítica do movimento queer começou a chegar na teoria feminista. Então, uma olhada, uma mirada, né, uma perspectiva feminista, teoricamente falando, começava a ver normas, repetição de normas hegemônicas naqueles grupos dito minoritários. É como se os diferentes não fossem tão diferentes a ponto de não reproduzir determinadas normas e convenções. Então, a teoria queer, mais do que uma teoria de minorias, ou uma teoria que elege uma identidade, a teoria queer é uma teoria da produção do sujeito normativo, mesmo daqueles que são dissidentes das normas. Então, essa teoria, digamos assim, queer, é que eu trazia na mala para olhar um pouco para a realidade de Corumbá. Bom, eu fiz, então, essa primeira fala, essa primeira apresentação que tem a ver com a minha trajetória e um pouquinho com a minha perspectiva teórica. Aí eu pergunto assim, alguém gostaria de fazer uma pergunta nesse momento ou eu sigo? Alguém precisa e acha necessário fazer alguma colocação ou eu posso seguir? Ou alguém já fez que eu não acompanhei ali no chat? Não, acho que tudo bem. Não? Não? Ó, vamos lá. Então eu vou seguir. Bom, aí, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, tinha uma visão interessante sobre a cidade de Corumbá que eu comecei a desconfiar, e me intrigou. E a visão era que a cidade de Corumbá era uma cidade sem preconceito. E aí eu falei, nossa, mas que interessante uma cidade sem preconceito em relação a gays, lésbicas, travestis, transexuais, enfim. E aí isso me chamou muito a atenção, né? Eu falei, mas como pode uma cidade no Brasil atual não ter preconceito contra populações que, em termos de gênero e sexualidade, descendem de uma norma? Eu desconfiava dessa avaliação, eu não achava que era uma mentira, porque para nós, das ciências sociais, é muito complicado trabalhar na chave verdade e mentira, né? Para mim, era interessante entender como que essa verdade era construída e qual é o papel dessa verdade, né? Desse discurso sobre aquela região. Isso me interessava muito mais do que pensar, não é uma cidade preconceituosa, uma cidade homofóbica ou transfóbica. Não, eu não tinha esse interesse. A minha dúvida era como que isso se constitui como uma identidade da cidade. E aí é interessante porque no momento de 2013 de 2014 para 2015, ali naquela cidade que eu morei durante um ano, antes de prestar um novo concurso e vir trabalhar na capital, né, e seguir fazendo pesquisa em Corumbá, indo e vindo, ou pelas mídias digitais, sala de bate-papo UOL, Facebook, eu vivi, então, né, um ano lá imerso naquela realidade e percebi como que o que eu tenho chamado de homens efeminados, que são, na verdade, gays, travestis e transexuais, mas que usam essas categorias de um jogo identitário que não é sempre fixo, é bastante dinâmico. E aí eu acho que se eu falo de gays, eu reduzo. Se eu falo de trans, eu reduzo. Então eu estou chamando de efeminados ou efeminadas. E às vezes eu também não categorizo como homens, mas eu estou me referindo a pessoas que nasceram assignadas como sendo do sexo masculino no nascimento. Então, quando eu estou falando das interlocutoras no feminino, eu estou me referindo a uma identidade de gênero que é mais feminina do que masculina, ou é uma busca mais exclusivamente para ser identificada como elas, ou mulheres, ou em alguns contextos, tá? Mas eu estou falando de um campo de feminilidades de corpos com pênis, tá bem? E aí, então, eu percebi que havia uma certa interação na cidade desse público, né? Muitas vezes liderança.
e uma interação que dura o ano inteiro. Por exemplo, faz parte do carnaval, faz parte dos desfiles cívicos e dos desfiles de escolas, nos desfiles cívicos, principalmente nas fanfarras, faz parte das quadrilhas, das quadrilhas durante o banho de São João, né? E que é uma festa muito particularmente típica, né, daqui do Mato Grosso do Sul, que acontece na cidade de Corumbá, que faz parte das apresentações de danças típicas e de dança contemporânea, dos grupos de dança que a cidade tem, faz parte também das escolas ensaiando essas fanfarras, esses grupos de dança quando a escola tem, e inclusive ensaiando para os desfiles, e também do banho, da festividade de terreiros de religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, na homenagem que se faz a Iemanjá nos últimos dias do ano. Então, essas experiências também são visíveis, né? Essa atuação, vamos chamar assim, das efeminadas, também são experiências bastante visíveis em eventos específicos, como eu já escutei lá na cidade, feitos por gays para a sociedade, e não por gays exclusivamente para gays. E aí eu destaco dois, o Miss Gay Corumbá e o amistoso de futebol entre as efeminadas de Corumbá e as efeminadas de Ladário, que é uma cidade vizinha brasileira. Bom, então existe essa experiência potente de visibilidade, de reconhecimento, de atuação das efeminadas na cidade, que caracteriza ou caracterizaria uma cidade sem preconceito, porque elas estão, de fato, interagindo nesses espaços que não são guetos, que não são espaços exclusivos da comunidade trans ou gay. E aí, a ideia de que é uma cidade toda misturada ganha força também. Mas, como a gente aprende nas ciências sociais, as experiências das pessoas, dos sujeitos, elas estão inseridas em quadros de inteligibilidade ou em conjuntos normativos que estão para além da experiência individual desses sujeitos. Na teoria feminista, por exemplo, hoje tem sido muito discutido, né, a ideia de interseccionalidade, em que diferentes marcadores sociais da diferença se intersectam para produzir as experiências dos sujeitos. Então, até agora, vocês já me ouviram falar de gênero, que é um marcador de diferença, sexualidade, que é um marcador de diferença, religião, que é um marcador de diferença. Quando eu falo em Iemanjá, quando eu falo em São João, eu estou falando de religião. De escolaridade, que é um marcador de diferença, né? Quando eu falo das fanfarras, das escolas, e também um espaço bastante marcado como uma certa nacionalidade, porque eu falei também de carnaval. Além disso, tem um espaço de classe, porque a maior parte das interlocutoras que eu tive contato são de classes populares, não estou falando de um grupo de classe média, estou falando de pessoas que poderiam ser classificadas como pobres, né? E, na sua maioria, de pele não branca. Isso não significa que sejam retintos ou retintas, né? Mas não são pessoas brancas. Então, essas marcas que produzem os processos de identificação, de diferenciação, estão, de alguma forma, produzindo as diferenças ali. Então, eu vou contar um exemplo, vou falar de um exemplo em particular. Os eventos são organizados por diferentes efeminadas. Então, por exemplo, o Miss Gay Corumbá, que eu pude acompanhar, foi organizado num salão nobre da cidade, no Corumbaense, no Clube Corumbaense, e tinha uma perspectiva de ser um evento para a sociedade. Quando se fala sociedade, tem um recorte forte de classe, que eram quem julgava, por exemplo, quem que elege a Miss Gay Corumbá. São mulheres brancas, heterossexuais, empresárias ou esposas de empresários da cidade.
Quando eu falo do amistoso, do futebol, eu falo de um evento para a comunidade, porque é um lugar mais periférico, um ingresso mais popular em termos econômicos, né, do custo, e as pessoas que vão mesmo ali a presenciar o futebol são pessoas da região periférica da cidade, né, bairros mais pobres, inclusive de pele mais escura, e demarcadamente com uma certa característica étnica, porque ali, como é fronteira com a Bolívia, há uma marca étnica, né, de indígenas bolivianos ou de bolivianos com descendência indígena que casaram com corumbaenses ou com as corumbaenses de classes populares, né? Outras pesquisas mostram que pessoas ricas em Corumbá não constituem família com bolivianos. Isso é uma marca de classe, né? As famílias constituídas de brasileiro com bolivianos ou bolivianas. Veja, então esses eventos circulam desde uma experiência de classe mais conectada, produzida por outras experiências. Isso é algo que eu quero chamar a atenção. Outro exemplo dessa produção das diferenças é em uma situação em que eu acompanhei nesses eventos, né, em que essa noção de classe aparece junto com outros marcadores. Então, uma travesti adulta, né, ela foi para o amistoso de futebol caracterizada para fazer rir. E isso é muito interessante, porque o riso é uma marca muito presente nas interações das efeminadas com a cidade. Algumas efeminadas criticam, acham que é desrespeito, que as veem como uma certa, como palhaças da sociedade. Mas a maioria delas entende o riso como reconhecimento, porque ele vem com aplauso, ele vem com gritos de aprovação daquilo que elas estão fazendo. O futebol, né, o amistoso é um bom exemplo disso, porque se elas erram o passe, todo mundo ri e aplaude. Se elas acertam, todo mundo ri e aplaude, porque afinal de contas a expectativa é que elas errem e as pessoas vão lá para isso, para rir. E se acertam, é uma surpresa que feminadas consigam, enfim, acertar o passe, jogar bem futebol e tudo mais. Mas essa travesti, então, foi para o evento da comunidade com uma cobra enrolada no pescoço, de pelúcia. Isso é genial, porque a cobra, né, é um elemento da cidade. Então, quando a gente busca notícias, a gente sabe que vira e mexe, aparece cobras na cidade, atrapalhando o trânsito, botando medo nas pessoas, sendo um objeto de sedução para quem consegue ver uma cobra ali no Porto Geral, por exemplo, né? Então, a cobra é um elemento pantaneiro importante. Eu não sei se vocês, quem é menos jovem, mas quem é muito jovem, vale a pena procurar no YouTube. A cidade de Corumbá e a região aqui do Mato Grosso do Sul ganhou um ar de espetáculo a partir da novela Pantanal, né? Que é uma novela clássica da TV brasileira e que fez história, porque foi uma das primeiras novelas que levou para a televisão, né, no momento em que não tinha internet, isso é bem importante ser dito, imagens de corpos não brancos e erotizados. Né? Então, a abertura da novela é impensável. Acho que hoje a gente já se encaretou tanto que seria impensável pensar nisso, mas a abertura da novela, e quando eu falo se encaretou, não é um problema no sentido de que, olha, então o professor está sendo machista porque está expondo o corpo da mulher, né? Não, porque expunha corpos de homens e de mulheres na novela, né? Então, a minha crítica é o quanto os mecanismos de controle dos corpos, eles não produzem só uma imagem anti-machista. Eu quero dizer assim, ó, nós não ficamos menos machistas porque hoje uma mulher não aparece nua na abertura de uma novela. Não, não é por isso, não é isso que a gente precisa de mais, a gente precisa de muito mais para se tornar menos machistas. Mas, enfim, essa novela aparecia uma mulher nua, né, sedutora, nadando, e essa mulher, em um dado momento, ela se encontrava numa espécie de um galho na abertura da novela com uma enorme serpente, né, com uma cobra gigantesca e uma onça. Então, a mídia transformou um pouco um certo erotismo de um corpo não branco, de uma mulher, um corpo feminino, todos os dias na abertura da novela, que foi um sucesso. E foi uma das primeiras novelas que saiu do eixo Rio-São Paulo.
tem algo nessa novela também que é de regionalidade. Seria uma outra marca de diferenciação. Pois bem, essa mesma travesti foi de onça pintada para o carnaval. Ela foi com uma espécie de uma roupa colã, assim, né, toda mostrando as suas curvas, só o rosto à mostra, tudo coberto com uma pele de onça, uma espécie de um esplendor de penas verdes, brancas, e pena é luxo no carnaval, e também foi muito aplaudida. E o carnaval é um evento para a comunidade e sociedade, porque é muito bem dividido, né? Tem os camarotes para os ricos e a arquibancada para os pobres, fazendo uma caricatura assim, bastante binária do público. O que eu quero chamar a atenção é que no corpo dessa travesti, elementos pantaneiros são incorporados, e essa incorporação é tão potente porque há valores diferenciados, porque a cobra no corpo travesti, caricata, né, do riso, também faz um pouco de referência ao pênis, porque todo mundo sabe que aquele corpo feminino tem um pênis, a despeito dos peitos, da cintura muito bem desenhada por silicone e tudo mais, e hormônio. Mas a onça é um elemento de luxo. Os turistas vão para o Pantanal para ver a onça. A onça também atrapalha o trânsito, é atropelada, é assassinada, é vítima. A onça aparece na cidade também como um perigo quando o rio está cheio. Há avistamentos de onça que causam determinado tipo de transtorno e tudo mais. Mas a onça é glamour, muito diferente no corpo da travesti do que a cobra no corpo da travesti. Há uma incorporação, então, protética, pantaneira, de gênero, sexualidade, classe, cor, regionalidade, que produz uma travesti que é aplaudida. Bom, essa experiência, então, mostra que a questão não é necessariamente se a cidade é ou não preconceituosa, mas como que a cidade constitui uma imagem de não preconceituosa. E esse exemplo dessa travesti me faz entender a cidade a partir das suas referências normativas. E considerando que essa cidade é uma cidade fronteiriça, e por isso é uma cidade extremamente criticada, estigmatizada, porque a fronteira é o lugar do perigo, do tráfico, da ilegalidade, da mistura étnica. A fronteira é o espaço esquecido, daquilo que não é cuidado, mas ao mesmo tempo da presença forte do exército, para controlar uma ideia de segurança nacional. A fronteira precisa também se colocar como uma cidade com qualidades para poder sobreviver dentro de um contexto normativo nacional. E aí Corumbá se vê muito mais no Rio de Janeiro do que na própria Bolívia. Então há uma forte discriminação com bolivianos, e isso se dá valorizando determinadas identidades nacionais, como o futebol e o carnaval, nesse meu exemplo. E, ao mesmo tempo, um sotaque carioca, times cariocas, cervejas, calor, Cristo no alto do morro, todo um histórico arquitetônico, turístico, o sotaque, né, que o corumbaense tem, é muito associado ao Rio de Janeiro, a presença de cariocas através da Marinha e do Exército, enfim. Então, ali há uma constituição identitária nacional que passa pelas efeminadas, constitui um valor bastante forte do que é uma cidade fronteiriça sem preconceito, que nos indica como, enfim, com os interesses que nós temos enquanto cientistas sociais, como que essas interseccionalidades, como que essa produção das diferenças criam fronteiras, produzem fronteiras dentro de um processo de reconhecimento que diz muito mais sobre aquilo que atinge a todos ali e não só as efeminadas. Bom, enfim, essa é a minha fala inicial e eu gostaria então de abrir para a gente conversar um pouco sobre isso e ver como que vocês estão, enfim, escutando essa minha fala. Bom, acho que para a gente, obrigada. Nossa, várias coisas eu pensei e anotei aqui, eu já vou começar a falar. A Tânia, que aqui, gente, se vocês não conhecem, por acaso, essa senhora aí, a Tânia, é a minha irmã. E ela também está pesquisando numa perspectiva de gênero, mas ela é da linha do materialismo histórico. E ela trouxe uma mensagem aqui importante. A onça passa uma imagem de agressividade e sensualidade, e a cobra de sorrateira e maliciosa, né?
alguns pontos que eu anotei, e aí eu abro aqui para a gente conversar, e aí se vocês quiserem, vocês se inscrevem no chat, pedem a fala, e aí a gente vai abrindo por vez, pode ser? Eu vi no Twitter esses dias, você falou nas redes sociais e na inserção desses sujeitos, né, nas redes sociais, e eu vi uma discussão bem interessante de uma trans dizendo que o Tinder barra a presença delas na rede social, né? Dizendo que, apesar de ser uma empresa e um aplicativo, né, que se divulga e carrega a sigla LGBT, ela não abre pro T, né? Ela barra, então, ela diz que qualquer trans que se cadastre no aplicativo é imediatamente banida a conta e assim por diante. Aí você falando sobre o Orkut, sobre salas de bate-papo UOL e assim por diante, esses espaços esses corpos femininos, como você usou, corpos afeminados, né, ocupam como existe até uma necessidade de anonimato, eu diria, né? Porque se elas colocarem quem elas são, elas estão limitadas. Achei interessante você falar sobre Corumbá ser uma cidade sem preconceito, né? Porque, nossa, que paraíso, não é? Uma cidade sem preconceito, estamos procurando. E ser, ao mesmo tempo, uma cidade absurdamente marcada pela condição de fronteira. Porque Corumbá e não só lá, mas assim, a gente tem aqui alunos, estudantes aqui de Bela Vista. Bela Vista é outro lugar que é profundamente marcado pela condição de fronteira. Bela Vista, Porto Murtinho, né? E que são espaços também famosos pelo turismo sexual, né? Que não me esqueço, já falei isso várias vezes, eu vivo contando essas histórias, mas eu fui para Porto Murtinho e me falava assim, olha, se baterem na sua porta no hotel, se baterem na sua porta à noite, não abre. Sonsa, né? A Tânia já deu aula em Porto Murtinho, Bela Vista, alguns anos atrás, né? Não estou generalizando, mas assim, das pessoas chegarem para você e falarem, olha, se baterem na sua porta no hotel, não abre. E aí, bem inocentes, a gente vai se tocar depois de qual que é a situação, né? E aqui, só para mencionar a questão da novela Pantanal, que é menos machista, mas só para colocar um ponto. Quando a gente fala que, quando o professor Tiago fala que não é, a gente falta muito para a gente ser menos machista, que na verdade, assim, hoje a gente já parou para prestar atenção que o corpo feminino, ele é usado, ele é eu não sei falar essa palavra, mas ele é considerado um objeto. No caso da abertura da novela Pantanal, tanto corpos femininos ou masculinos, né? Mas masculinos muito menos, a gente já não tem mais propaganda de cerveja, assim por diante, mas a gente vai chegar numa sociedade menos machista quando a gente parar de olhar para esses corpos dessa maneira e não ser obrigado a tirar. Então, quando a gente fizer uma propaganda e esse corpo não ser utilizado como objeto, né? Quando o corpo feminino não for tratado como um objeto sexual. Entra nessa questão, assim. Então, só para a gente pensar. Ao mesmo tempo que a gente caminhou muito nos últimos 20 anos, 15 anos, na discussão. Quando, 15 anos atrás, eu imaginava que a gente poderia estar tendo essa discussão, sabe? Assim, nesse nível, sabe? Porque a gente tem redes sociais, porque as pessoas estão falando e assim por diante. Só para levantar esses pontos que me chamaram mais atenção, foram mais importantes para mim na minha trajetória, na fala do Thiago. Peço desculpas aqui se em algum momento eu pareci ausente, mas é porque tem bastante gente aqui nas redes sociais pedindo para entrar. Então a gente tem 50 pessoas aqui com a gente agora, participando, e fiquem à vontade aí, porque
a gente usa o Thiago hoje bastante para sugar o que a gente puder dele, que eu adoro ouvir ele falar. Alguém quer falar? Alguém? Thiago, não sei se você quer comentar, se eu errei de alguma maneira aqui na minha fala. À vontade. Eu anotei aqui algumas coisas para falar, mas eu queria esperar mais um pouco para ver se alguém fala ou coloca questões aqui no chat. A Tânia sempre tem alguma coisa a dizer. Irmã, quer contribuir? Eu sempre tenho alguma coisa a dizer. Eu tenho estudado... Oi, boa noite a todos, boa noite, Tiago, obrigada pela sua fala. Eu estudo a questão de gênero dentro da economia solidária, por ser uma perspectiva de negócio que deveria ser emancipadora, né, que deveria garantir ao trabalhador a gestão do seu próprio tempo, do seu trabalho, dos seus recursos, e que quando a gente vai ver a realidade concreta, na verdade, às vezes ela é tão restritiva e condicionante das nossas representações, que não é... Na verdade, eu trabalho com essa contradição de um negócio que deveria ser emancipatório com outros tipos de restrição e de preconceitos, entre outros. Então, escolhi trabalhar agora com viés com essa discussão de gênero. Mas hoje mesmo eu estava vendo um livro, um conceito, até a questão de gênero incomoda algumas pessoas, porque ele restringe a discussão, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha, quando você falou assim da própria teoria queer, tem coisas que não se trata, por exemplo, de sexualidade, não se trata da pessoa sair do armário, não é sobre ofender ou não, e também essa própria representação da pessoa. Eu estou falando comentando vários temas que você falou, da própria representação da pessoa em outros espaços da sociedade ser elevada para a sexualidade dela, que também é uma questão delicada. Né? Eu acho que a gente tem avançado, pelo menos aqui no espaço da universidade, tem aí o pessoal estudando nesses debates e nessas discussões, né? Mas eu vejo, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, eu trabalho com universitário, eu sou professora da universidade. Como que isso está nas gerações mais novas, no ensino médio, no ensino fundamental? Não sei se você pode falar um pouco mais sobre isso, essa percepção desses preconceitos que você comentou um pouco aqui, que às vezes não, geralmente não são percebidos. E sobre Porto Murtinho, eu ministrei aula em Porto Murtinho, e a questão por exemplo, da prostituição, e aí não entra necessariamente a questão de gênero, porque vou falar que você falou logo no começo que muitos travestis ou então transexuais, a única oportunidade de trabalho deles em alguns lugares é por meio da prostituição, né? Que lá a prostituição em Porto Murtinho, isso me chamou muita atenção quando eu fui para lá, que ela é muito naturalizada pela dinâmica da pesca, que isso está muito atrelado. Eu olho para o olhar do movimento econômico, né? Eu sou administradora, então eu olho para o movimento econômico. E aí tinha um cuidado para a gente ver essa diferença de cultura das professoras que vinham de fora não andarem sozinhas. Uma coisa assim que você fala, não é possível. Não andarem sozinhas, não estarem sozinhas. Então eles têm esse cuidado, vai mandar a professora para a cidade. Essa é a preocupação primeira das pessoas, assim. Dos envolvidos na atividade. É isso. Comentei várias coisas. Obrigada. Eu não sei se eu falei certo, vou falar certo. Arikson quer fazer uma pergunta. Não sei se é Harikson ou Arikson. Oi, é Arikson. Bom, meu nome é Arikson, eu sou acadêmico do curso de Ciências Sociais da UFMS, sou aluno do professor Tiago. Queria parabenizar, a fala foi muito boa. E a minha pergunta, ela, na verdade, é mais de uma pergunta em uma só. Eu queria saber, a respeito da pesquisa que o professor fez lá em Corumbá, o que ele vê que se aproxima
e o que ele vê que se distancia em relação às dinâmicas de gênero, de etnia, raça, essas dinâmicas interseccionais aqui na nossa cidade de Campo Grande, entendeu? Porque, assim, há um nível mais de fora, né, quando a gente olha dos outros estados, há uma generalização sobre o que seria Mato Grosso do Sul, né, reduzir o nosso estado a só o Pantanal, mas a gente sabe que é muito diferente a capital do interior. Então, eu queria estar sabendo o que se aproxima, o que distancia, né, o que o senhor viu na sua pesquisa lá, e o que o senhor vê hoje aqui em Campo Grande como professor na universidade, enfim. E uma outra pergunta, que seria mais ou menos no caminho que a Tânia fez, em relação às pessoas mais jovens, né, na área da educação, como que, né, a gente tem contato, por exemplo, com o Fabrício, que é um aluno do ensino médio, que tem todo esse contato com a questão de gênero. Eu mesmo, hoje, faço ciências sociais porque tive um contato, né, na minha adolescência com esses debates. Eu sempre gostei muito de entender as dinâmicas da sociedade. E, bom, ainda me considero meio novo, estou com 21 anos, né? Entrei na universidade faz pouco tempo. Então, eu me interpreto como sendo dessa geração que está mais por dentro desses debates, enfim, que graças a esse movimento da história, né, foi apresentado a esses debates, e hoje pode pensar um pouco diferente da geração, enfim, dos meus pais, dos meus avós. Queria, então, estar perguntando mais nesse sentido. E uma última coisa em relação à questão que a Tânia também falou, desse estigma que tem lá em Corumbá, com as travestis, as transexuais, as afeminadas no geral, que se envolvem na prostituição, né, infelizmente por causa da marginalização, do preconceito, e que talvez, se a gente pode pensar esse estigma da prostituição associado à violência, se isso acontece mais justamente por um estigma que existe, ou se tem algum dado, alguma pesquisa científica que comprova que a cidade é mais violenta, se a gente pode associar a criminalidade à prostituição, ou se são coisas separadas, enfim, mais ou menos isso. Ninguém se inscreveu, acho que a gente pode fazer esse bloco de 3 e daí a gente continua, né? Ótimo. Olha só, quando eu falo da novela, eu estou entendendo a novela como o grande artefato cultural, né, midiático, que coloca o Pantanal no centro da visibilidade em termos de uma região fronteiriça, né? Ainda que a fronteira não tenha sido tão demarcada, né, a fronteira nacional, digamos assim, né, há outras fronteiras que a novela dialoga. Essa coisa do velho do Rio, que era um personagem que também tinha uma transformação em serpente, em cobra, ou a própria Juma, que também tinha uma ideia de transformação em onça. Esses elementos da fronteira animal-humano tá muito baixo. Eu vou falar mais alto para ver se melhora, tá? Se estiver muito baixo, aí vocês me avisam de novo, tá bem? O Alex que me avisou agora. Então, olha só, tem essas fronteiras de corpo na novela, né? Mas não tem tão forte a fronteira nacional. Apesar da cultura ali, da presença fronteiriça estar desde na roupa, no vocabulário, ele sabe disso, né? Inclusive étnica, fronteira étnica. Mas eu quero dizer o seguinte, a novela é o grande artefato cultural que coloca um Pantanal glamourizado a ponto das pessoas quererem ir para o Pantanal e o turismo ser algo tão potente pós-novela, né? Enfim, então, queria chamar a atenção que é nesse contexto que os corpos não brancos aparecem, ainda que erotizado, mas eles entram em cena de um jeito muito particular, muito inédito, né? Inclusive na própria apresentação da novela. E o quanto esses corpos expostos
ele, se por um lado aproxima de um interesse mercadológico, não vamos ser ingênuos, né, de venda daquele horário da TV, através da audiência, tanto é que depois entra em várias polêmicas quando uma outra emissora tenta exibir a novela porque comprou os direitos autorais, aí tem todo um histórico quando essa novela é reprisada em outra emissora. Todas as emissoras não são a Rede Globo, né, o que é mais interessante, porque também sai de cena uma grande indústria da novela, né? Enfim, o que eu quero chamar atenção para isso é as diferenças, elas não podem, a minha aposta, como de tantas outras pessoas, né, é que a diferença não pode ser tomada como um lugar de hierarquia, de opressão, desde sempre, ou totalizante. Além disso, não é passar pano para a violência, para a opressão, mas é pensar como que a diferença, esse lugar de produção da diferença, pode também fazer com que pessoas ganhem uma certa autonomia para se agenciar nesse próprio contexto. Então, quando eu falo da travesti negociando com essa imagem da cobra e da onça, né, como nós já falamos, é isso. Ela é aplaudida por diferentes grupos sociais da cidade, que envolve o riso, óbvio, envolve entretenimento, mas também envolve um processo de reconhecimento, porque em outros lugares ela seria apedrejada, ela seria vaiada, ninguém ia querer tirar foto com ela, seria motivo de chacota. E ali não, ali ela ganha uma atuação que faz com que não só ela, mas a própria cidade seja ali representada como uma cidade acolhedora. Então, o que eu quero dizer é que os artefatos sociais ou culturais, como a novela, tem como um dos efeitos produzir elementos de sentido que as pessoas vão utilizar nesses contextos em que elas precisam, obviamente, sobreviverem e serem reconhecidas, né? Porque, obviamente, quando eu falo ser reconhecidas, é não serem agredidas, não serem violentadas, não serem colocadas em risco. Isso não significa que ali não exista assassinato de travestis, principalmente as que estão na prostituição. Isso não significa que ali não exista um código de visibilidade em que travestis não aparecem em público beijando os seus namorados, os seus maridos ou os seus amantes, que os homens gays não estão andando de mão dadas na cidade, eles não estão se beijando na cidade. Então, tem um regime de visibilidade que aloca para o campo do segredo ou do âmbito privado determinadas expressões de afeto. Então, é uma cidade sem preconceito nesses termos, entende? Então, é interessante pensar nesse viés, né? Quer dizer, não é nem dizer que não é, nem acreditar que seja, sem fazer as problematizações. E aí, num sentido mais amplo, para a gente pensar as escolas, como o próprio Arkson, Tânia, já falou do Fabrício, o Fabrício, então, desenvolveu uma pesquisa em que ele criou um blog, que é o Transidentidades, e nesse blog, no primeiro momento, alunos do ensino médio, jovens de escolas do Mato Grosso do Sul, públicas e privadas, entrava no blog e deixava depoimentos positivos que viveram na escola em relação a gênero e sexualidade. E no ano seguinte, professores publicavam ali no blog experiências positivas nas escolas do Mato Grosso do Sul. Teve uma capilaridade incrível a pesquisa do Fabrício e ele foi premiado em várias feiras nacionais, inclusive ganhando credencial para apresentar a pesquisa em feiras internacionais. Vai ser publicado ainda esse ano um artigo que ele escreveu sobre a minha orientação, em que eu sou coautor e a gente junta esses 2 anos de pesquisa do Fabrício, que tem 16 anos hoje, é um aluno de IBIC Júnior, né, de Bolsa de Iniciação Científica para o ensino médio. Aí a Carla está colocando o blog no chat aqui para a gente, quem quiser conhecer o blog do Fabrício. E aí, enfim, o que a pesquisa do Fabrício mostra? Que no Mato Grosso do Sul existe sim experiências que a gente pode classificar como positivas sob o olhar dos alunos e sob o olhar dos professores quando a questão é gênero e sexualidade dissidente no Mato Grosso do Sul.
Mas isso se dá em contextos em que os professores reconhecem que não têm informação suficiente, que já estão sendo afetados pela tentativa de criminalização do trabalho docente através do programa Escola Sem Partido, que não tem sucesso do ponto de vista legislativo, porque é anticonstitucional, mas do campo de vista moral tem efeitos drásticos. E a gente percebe isso numa oficina em que eu e Soraya, que é a professora da farmácia, Soraya Solo, coordenadora da Liga, da Lança, né, da Liga de Saúde do Adolescente, nós fizemos uma oficina no ano passado para professores de ciências aqui em Campo Grande, e é visível como a pressão moral autoritária, anticientífica, atingiu os professores a ponto deles terem medo, inclusive, de ensinar informações básicas sobre o corpo humano para alunos do ensino médio. Então é interessante pensar, e aí vai sair um artigo também, já foi aprovado, está para sair, e eu e da Soraya contando um pouco essa experiência da oficina, e pensando os pânicos morais em torno do tema gênero e sexualidade a partir das iniciativas do programa Escola Sem Partido no Mato Grosso do Sul. Bom, o que eu quero dizer com isso? Apesar desse cenário, existem sim experiências positivas, e isso já aparece nas pesquisas que estão dispostas a olhar para as experiências positivas, porque a gente tem vários dados que apontam para as violências, mas as resistências precisam ser contadas também, para a gente entender que não é só violência, né? Ou que, a partir das violências, há gente, tanto aluno como professor, resistindo, né? E aí vai desde o uso do banheiro por pessoas trans, o respeito ao nome social nas escolas, a visibilidade dos namoros não heterossexuais na escola, quando a escola permite a visibilidade dos namoros heterossexuais, né? Eu não estou defendendo que tenha que aceitar, estou dizendo que quando aceita um, precisa aceitar o outro, né? Enfim, tem várias experiências interessantes aí, de professores que discutem o tema, mesmo não estando no currículo de forma tão clara, tão objetiva, mas está nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares nacionais. Então, é um tema transversal de homossexualidade. Professores têm obrigação de tratar, mesmo porque se não trata, o tema vai ficar solto lá na escola, porque não são os professores que levam esse tema para lá, é a vida, e a vida dos alunos está lá dentro da escola, então esse tema não tem como não ser discutido. Agora, as comparações é muito difícil, porque eu não tenho uma pesquisa olhando para Campo Grande. Então é muito difícil, Alisson, eu fazer essas comparações do que eu analisei em Corumbá e das coisas que acontecem aqui na capital. Obviamente é muito diferente, porque a produção cultural aqui na capital é outra, né? Desde o carnaval até as quadrilhas, as festas juninas. Além do número, né, Corumbá tem 120 mil habitantes, tem 900 mil habitantes a capital aqui, Campo Grande, enfim. Então tem várias questões que eu acho que precisam ser ainda pensadas, mas eu não me propus a fazer esses tipos de relação. Mas o que eu percebo há questões que são colocadas como sendo tipicamente fronteiriças, e eu reconheço que sejam realmente tipicamente fronteiriças. Mas tem questões que estão para além da fronteira, porque também tem uma ideia de uma certa caricatura de que lá na fronteira as coisas são mais fluidas, as coisas são mais dinâmicas, as coisas têm uma outra dinâmica. Na verdade, as pessoas, quando a gente vai fazer um estudo sobre gênero e sexualidade, a gente precisa partir desse pressuposto, na aposta teórica que eu faço, de que não há fixidez, né, em termos de gênero e sexualidade. Então, quando a gente olha muita experiência de fluidez só porque é fronteira, me parece uma cilada metodológica. Eu diria assim, há diferenças, mas há semelhanças. E a gente tem que reconhecer essas semelhanças do ponto de vista metodológico, como cientistas sociais, para não fazer uma caricatura do que seria dinâmico só porque é fronteiriço. Enfim, eu acho que aqui tem muitas coisas que são dinâmicas, é só fazer um passeio na Feira Central, aqui de Campo Grande, a gente vai perceber como que aquilo é fronteiriço em todos os sentidos, né? Ali é uma experiência interessante para pensar não só gênero e sexualidade, raça, cor, etnia, classe, enfim. É isso. Mais alguém se inscreve ou quer comentar
Tá, eu fiquei pensando sobre esse último ponto, né? Só para mencionar que, às vezes, de um ponto de vista metodológico, também trabalho com fronteira, mas é que, às vezes, o que é estruturante nessas fronteiras é a mesma coisa, mas como isso se apresenta ou é representado pela sociedade é diferente, né? Então, às vezes existem sistemas de exclusão, por exemplo, de marcadores de diferença espaciais ou simbólicos, e isso se manifesta de modo diferente. Se manifesta de modo diferente em relação a países, né? Ou em relação a etnias. Porque se a gente vai pensar, por exemplo, nos povos indígenas, a gente tem uma diferença aí nisso. E aí, se o sujeito se sobrepõe, então, por exemplo, é um homem indígena e homossexual, que é o caso do Neymar, por exemplo, que é Bororo, né? Na sociedade Bororo, a gente tem ali relatos bem invisibilizados, né? E eu tô falando porque eu pesquiso o povo Bororo de homens homossexuais na casa dos homens e relações homossexuais, mas isso não aparece. Aí se você vai perguntar para alguém, fala, não existia isso antes, como é que existe agora? Né? E, na verdade, vamos perguntar para quem estava olhando. Quem estava olhando? E aí, em várias sociedades não se diferenciam. E aí, esses sujeitos saem, vêm para a sociedade envolvente, no caso dos indígenas, e aí isso se sobrepõe. Ele não é só indígena, ele também é homossexual, e é maravilhoso, ele é militante, pesquisa arte, pintura, fantástico, assim. Não é só ele, tem um monte de outros que estão se colocando aí. Outro ponto que eu queria comentar com vocês, e aí chamar vocês à conversa, porque tem um pessoal aqui que é da UEMS que vai fazer estágio esse semestre, né? E para a gente pensar um pouquinho esse espaço da escola. Esse espaço que é um espaço sempre conflituoso. O espaço da escola, ele é um espaço conflituoso porque ele é um espaço de construção de vivência. Então, um monte de criança que vem de um monte de lugar diferente é colocada junto para conviver horas e horas por dia, né? E aí, como que isso E aí, isso é uma problemática. A gente, na condição de professor, eu já me coloquei numa situação... Relações étnico-raciais, Mônica, isso mesmo. Eu já me coloquei numa situação em que eu limitei a minha fala pela situação que a gente vivencia hoje. Eu tinha medo de falar sobre várias questões. De gênero, políticas, de diferença, né? Então, para vocês pensarem um pouco sobre isso, não sei se alguém quer falar ou manifestar, pode fazer, Rafael. Vou só terminar aqui. Mas porque, assim, isso é uma coisa que a gente precisa observar, né? Porque ela se manifesta às vezes através de brincadeiras, ela pode... Vocês não estão me ouvindo? Não, a Viviane está falando que está sem som. Mas vocês podem fazer pergunta pelo chat também, quem não tiver microfone ou vídeo, tá? Isso se manifesta de diversas maneiras na escola. O preconceito, a relação com a diversidade, principalmente a diversidade sexual, né, de gênero, porque imaginem que esses adolescentes, aí vocês vão dar de cara com alunos que estão no 2º grau, no ensino médio, na hora que a sexualidade está, né, biologicamente aflorando. E aí? Como que a gente faz? Não sei se alguém quer colocar, questionar, pensar sobre isso. Acho que esse é o espaço, assim. Se não... Quem que vai fazer a pergunta? O Rafael, né? Rafael, fica à vontade. Cadê? Vai fazer no chat ou vai fazer por áudio? Tem que habilitar o áudio.
Rafael? Alguém? Tá bom. Pode fazer, Gisele. Se você quiser falar por áudio também, tudo bem. Vamos aguardar, então. Eu posso fazer uma pergunta enquanto ele está escrevendo? Tiago, como é que você vê essa interseccionalidade, essa convergência de diversos estudos, né? Então, por exemplo, a gente precisa discutir a questão da faixa de fronteira, que Dourados é a região de fronteira também, da faixa de fronteira, e de uma forma interseccional com a questão do gênero, da perspectiva dos estudos queer. A gente precisa estudar negócios também por essa perspectiva. Como é que você tem visto o avanço da interseccionalidade ou da interdisciplinariedade, mais voltada para o campo do estudo mesmo, desses temas? Como é que você tem visto isso? A Tânia, para quem não entendeu, dos estudantes aqui, a Tânia, ela estuda especificamente, se você quiser falar, Tânia, o que é a questão da emancipação e quando que essa emancipação acaba determinada? Eu acho que você está usando um conceito do Marx que diz assim, os homens fazem a sua própria história, só não fazem pelas condições que eles gostariam, é isso? Então, para explicar para os alunos aqui que estão tendo... às vezes eles não sabem do que você está falando, só para... Tá, vamos assim, eu trabalho com administração, então eu discuto especificamente a questão do mundo do trabalho. Aí eu pergunto, a gente é livre para trabalhar com o que a gente quer? Será que a gente é livre para fazer o que queremos? O professor colocou aí a questão das transexuais e travestis. Será que elas são livres para serem médicas, por exemplo? Será que nós temos a opção e a autonomia de escolher o que queremos fazer? Quanto mais para uma região de privilégio e de um recorte de classe que a gente ia afastar a nossa discussão, então, homens brancos, de classe média, eles vão ter mais oportunidade, ou até pessoas que têm condições de ter o seu próprio negócio, pequenos empresários, vão ter mais oportunidade de escolher o que quer. Só que quanto mais... eu vou usar um termo aqui que é complicado, mas mais marginalizado. Quanto mais, por exemplo, mulheres. Nós, mulheres, se a gente não tiver uma creche para colocar o filho, a gente tem condições de escolher o trabalho que a gente quer? Eu quero... Não tem. Né? Então, se a gente não tiver escolaridade, a gente tem condições de escolher? Não tem. Então, assim, o trabalho também, as oportunidades que a gente tem de trabalho, de vender nossa mão de obra, elas estão limitadas por condições que são bem objetivas e bem concretas, né? Então, quando eu falo sobre emancipação, eu estou falando para o homem se tornar, o homem, a mulher, a sociedade, o ser humano, se tornar capaz de tomar as suas decisões e efetivamente garantir os seus direitos e de decisão e de trabalho. Então, o que nos torna, lá para a perspectiva epistemológica que eu estudo, o que nos torna humanos e com uma própria identidade é o que a gente realiza como trabalho, né? E aí eu pergunto para vocês, a pessoa tem condição de escolher o trabalho que ela quer? Uma pessoa que nunca teve oportunidade de estudo, que não teve acesso à escola pública, às vezes mora em área rural há muitos anos. É claro que a gente tem essas exceções, a gente não pode discutir a regra pelas exceções, mas ela tem condições de entrar numa universidade, por exemplo, de fazer um curso. O cara quer fazer cinema, o cara quer fazer publicidade. Não tem aqui em Dourados, não tem na região, não tem na UEMS, não tem na UFGD. Então, ele é livre para fazer as suas próprias decisões? Então, isso que a gente faz. Então, não existe uma única emancipação, o homem é livre ou não é. Existem graus de emancipação. E quanto mais condicionado dentro das nossas condições econômicas, eu queria comprar um carro novo, eu tenho dinheiro para comprar um carro novo, eu posso fazer um empréstimo? Muitas vezes a gente não tem nem acesso à rede de financiamento. Então, é isso que eu estava falando de emancipação, assim, eu peço desculpas se eu usei uma expressão, né, que
que não foi adequada, mas volto lá para a minha pergunta, que eu realmente estou interessada. Eu discuto negócios. É claro que eu discuto por uma perspectiva solidária. O que me interessa? A mim, Tânia, interessa que as pessoas se unam, não para trabalhar para patrão, mas para se unirem com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, serem os donos dos meios de produção e produzirem lucro para si, né? Porque a gente trabalha, tem aí um conceito de mais-valia que vocês devem ter estudado no curso de vocês, mas aí eu vou além. Nesse momento, eu estou fazendo um recorte de gênero. Será que as mulheres têm a mesma condição de produzir para a sua própria subsistência, para garantir a sua emancipação, para garantir o seu... É o meu tema, né? É o que eu discuto, mulheres especificamente, nesse momento. Mas depois eu vou discutir, será que a gente tem condições, por exemplo, de que quilombolas tenham condições de produzir de uma forma de se emancipar sem serem marginalizados? Porque é o que o professor falou, não tem preconceito, porque a gente encapsulou aquilo no campo do irônico, do engraçado e do riso, né, que não é uma inclusão de verdade, que não é uma aceitação, que não é uma ausência de preconceito de verdade. Então, isso não é só na administração, eu preciso discutir na questão da violência, né, eu preciso da faixa de fronteira, por exemplo, que a gente tem por causa da presença maior da polícia e do exército, eu preciso discutir isso dentro da questão da saúde, eu preciso discutir isso dentro da questão da saúde pública, da educação, como é que é a pedagogia, eu falei que depois que eu terminar o doutorado eu fazer pedagogia, como é que a pedagogia tem trabalhado com isso, o professor falou um pouco. Aí eu gostaria... 5 minutos já. Desculpa, perdão, professor. Eu falei que ela sempre tem algo a dizer, gente. A Gisele fez uma pergunta, não sei se o Thiago viu, quanto a esse assunto a ser abordado em sala de aula, existe um tabu, uma espécie de barreira na própria comunidade escolar e na família, ao falar sobre sexualidade, como abordar esse tema sem gerar conflito. O Arquibaldo pediu para fazer uma pergunta e a Suziane, não sei se é que eu ouvi agora ou depois. Pode ser agora. Então tá. Não é... Desculpa. Eu não estou olhando todo mundo aqui. Professora, tá me ouvindo? Estamos ouvindo você. Primeiro, desculpa aí pela enrolação aqui, é a falta de habilidade de brincar mesmo com o programa aí. É o seguinte, eu gostaria de saber do professor sobre a questão da escola mesmo. Quando eu estudei, eu fiz o ensino médio, ensino fundamental, eu estudei durante muito tempo na mesma escola com um tio meu. Um tio que ele é homossexual, hoje ele é casado e tudo mais. Mas à época, e ele tem praticamente a mesma idade que eu. E aí ele sofreu bastante, assim, com relação à agressão, várias vezes. A minha mãe, que ele morava junto com a gente, foi buscar ele na escola, porque ele tinha sido ameaçado, tinha sido agredido. Então, assim, é um assunto que me interessa muito, essa questão. Quando eu achei que a gente ia ter um avanço, quando surgiu a questão dos projetos da escola sem homofobia, mas a gente viu que a gente teve mais retrocesso do que avanço, porque eu acho que acabou revelando essa característica da nossa sociedade, que infelizmente é esse preconceito, essa coisa arraigada na nossa sociedade, que ganhou contornos extremistas, inclusive aí o pessoal estava até comentando dessa situação. Então, assim, eu gostaria de saber do professor se ele tem professor Tiago, se ele consegue ter uma visão assim, se ele acha que o que a gente pode estar fazendo para reverter essa situação, e se é um trabalho de formiguinha mesmo, se é algo do dia a dia, é o desenvolvimento da consciência individual de cada um, e se o senhor é otimista nesse sentido de vislumbrar assim um futuro melhor do que esse presente que a gente vive, que infelizmente que demonstrou ser caótico nesse sentido, assim, vergonhoso assim para a nossa sociedade. Agora quem
O Arquibaldo tá aí? Queria fazer a pergunta do chat. Oi. Oi, é aqui você, achei. Pode falar. Tá baixinho, mas a gente... No meu caso não é bem uma pergunta. É mais uma questão que eu não sei se falaram, que eu entrei um pouco depois, mas é uma questão que é bem preocupante, que eu percebo, e que eu acho que deve ser discutida, até pela questão que a gente está discutindo aqui de sexualidade no Estado, é a questão da sexualidade dos povos indígenas, na questão da prostituição, desse tipo de coisa que ocorre, entendeu? Que eu percebo, por exemplo, aqui na cidade que eu sou daqui de Miranda, é uma coisa que ocorre muito, entendeu? Muito recorrente nesse turismo sexual que ocorre muito dentro desses povos. Isso é um problema até, eu acho o Estado muito omisso nisso, né? Que ele deveria ter uma participação maior de cuidado, né, desses povos nesse quesito. E também na questão das VSTs, que eles acabam contraindo muito, né? Segundo dados que eu já tive acesso, tudo isso é um problema grave. Assim. Só uma questão a ser levantada mesmo. Mas é isso. É isso? Acho que é isso, gente. Não tem mais ninguém aqui que se manifestou. Pelo menos não no chat. Bem, então eu vou começar e depois, se tiver mais, a gente segue dialogando. Né? A primeira questão lá no início dessa nossa rodada tem a ver com a questão da interseccionalidade. Né? Então, tem várias abordagens interseccionais. Eu postei ali, aqui no chat, um link, um texto que eu acho bem didático, da professora Adriana Psitelli, que é lá do Pagu, da Unicamp, que chama Interseccionalidades, Categorias de Articulação e Experiências de Imigrantes Brasileiros. A Adriana Psitelli, ela faz, no primeiro momento, uma discussão de duas possibilidades de trabalhar com a ideia de interseccionalidade. Uma, da Kimberly Crenshaw, que é a mais conhecida, que é uma intelectual feminista negra do campo do direito, que está pensando em contextos culturais macros. E uma da Aktar Bra, que é feminista indiana, que está pensando em contextos mais micro. E a Adriana Psitelli valoriza as duas possibilidades e faz uma certa adesão à segunda para explicar como que ela está percebendo a agência de mulheres migrantes brasileiras nos Estados Unidos e na Europa. Quando eu digo isso, é porque é a minha aposta também. Desde o início da minha fala, quando eu falei em agência, que é a capacidade que as pessoas têm no contexto desses marcadores sociais da diferença, como classe, raça, gênero, escolaridade, nacionalidade, geração, enfim, conseguem agir socialmente, né? Em busca de reconhecimento, se diferenciando, se identificando com processos que são mais amplos. Nesse sentido, as pessoas, na minha concepção, elas só são livres nos limites dessa possibilidade de agência. Então, não é uma liberdade fora das relações de poder. Por isso, é uma liberdade inteiramente limitada. Bom, mas as pessoas conseguem, pelos exemplos que eu trouxe aqui da fronteira, do Corumbá, enfim, do Pantanal, agenciar processos de identificação e de diferenciação. E a diferença, na minha perspectiva, não é vista necessariamente como um lugar de exclusivamente opressão ou não agenciamento, porque eu estou apostando em relações e observações de campo mais micro, sem esquecer das relações mais amplas. Mas o que eu estou dizendo também não é uma situação de soma de opressões. Ah, ela é mulher, ela é indígena, ela é lésbica, ela é aldeada,
então ela está numa condição inferior de uma mulher da mesma idade, branca, que não é indígena, que não vive na aldeia, que não tem influência de religiões tradicionais na sua experiência de gênero e sexualidade, como a indígena. Então parece que a gente já tem um estereótipo de quem é mais ou menos oprimido. Eu não vou por esse caminho. Bom, enfim, então eu acho, Tânia, que isso eu não sei fazer, porque isso é uma coisa que você que se dispôs a fazer com esse campo de mulheres, esse campo de atuação, né? Mas me parece interessante olhar para as relações mais micro e perceber como que reconhecimento, poder circulam. Então é uma influência, vamos dizer assim, menos estruturalista de poder. É por aí que eu caminho, entende? Até para pensar o estado do Mato Grosso do Sul a partir da fronteira, como eu fiz falando das questões de Rio de Janeiro e Bolívia, né? Bom, essa é uma aposta, Tânia, não sei se ajudou ou não. Em relação à prostituição e violência, eu não olhei para a prostituição em Corumbá. Então eu fiz algumas escolhas. Então eu não olhei, não observei, não me propus, nem no caso das efeminadas, em prestar atenção na prostituição. Okay? O professor que pensa um pouco essa ideia de prostituição no Mato Grosso do Sul é o professor Guilherme Rodrigues Passamani, que tem um estudo importante, né, aqui no Mato Grosso do Sul com prostituição, principalmente prostituição masculina, de homens. Mas eu não vou por esse caminho. E a Carla, que foi minha orientadora do mestrado em antropologia no Mato Grosso do Sul, aqui na UFMS, estudou prostituição universitária. Então a Carla tem um trabalho está lá disponível no site do PPGAS da UFMS, uma dissertação sobre prostituição universitária de meninas jovens aqui na cidade de Campo Grande. Eu orientei, mas eu não trabalho. Ainda sobre esse tema de que eu orientei, mas não trabalho, eu orientei, vai defender agora, em 14 de agosto, a Tanaíra Sobrinho, que é uma indígena não aldeada terena, que estudou mulheres lésbicas na aldeia. Então, o trabalho da Tanaíra é um trabalho bem interessante e ainda não foi aprovado, mas foi concluído, a banca está agendada, sobre sexualidade indígena, que é um pouco esse tópico que o Arquibaldo tocou. Sobre infecção sexualmente transmissível, IST, é a professora Leia Teixeira da UEMS, é a professora que eu conheço, assim, que é uma referência para trabalhar com sexualidade indígena e saúde na perspectiva das vulnerabilidades para antes, né, DST, e hoje a gente chama IST. Então, são essas referências aí. Eu não sei falar sobre esses temas, tá? Então, eu estou um pouco jogando a bola para os colegas que estudou esse tema. Sobre a escola, eu divulguei aqui no chat também um link do meu grupo de estudos, né, do site, do Impróprias. Então, se vocês digitarem lá impróprias.fms.br, vocês vão ver tudo lá que a gente tem feito. E tem um link sobre gênero, sexualidade e educação. O que você precisa saber é bem despretensioso, mas é um link que tem vários artigos e pesquisas que eu acho que vale a pena quem tem interesse em entender esse tema a partir da educação, que eu acho que pode ser um começo de um roteiro de estudos aí para vocês se qualificarem. Então, a primeira coisa que precisa fazer, como qualquer tema da sala de aula, é se qualificar. Não existe a possibilidade de abordar qualquer tema dentro de sala de aula sem você se formar, se qualificar para isso. Então, serve matemática, serve a física, serve a educação física, para a língua portuguesa, para a língua estrangeira, serve para os temas que envolvem gênero, sexualidade, meio ambiente, os temas transversais. Então, a primeira coisa que eu acho é isso. Tem que ler, tem que estudar, tem que se informar. Nesse caminho, muita coisa já se resolve, porque como tem um pânico moral em torno desse tema, é um pânico moral construído de forma muito frágil do ponto de vista teórico, muito frágil, que classifica quase tudo como marxista, que fala que o professor é uma ameaça,
que fala que o professor quer fazer coisas que não é da ossada do professor, que é da família, que o professor toma partido, que o professor é de esquerda, mas fala tanta bobagem do ponto de vista teórico, que vale a pena vocês primeiro se qualificar, e não é se informar em lugares não acadêmicos, é se formar em lugares acadêmicos, porque as revistas, os grupos de pesquisa, os dados que estão sendo publicados sobre esse tema, obviamente passa por um processo, e é bem interessante dizer isso, tá? Porque o movimento anticientífico vai para a vacina, vai para o terraplanismo, mas também já está nas discussões do campo das ciências humanas. Então, o pânico moral em torno de gênero e sexualidade na escola devia ser visto de um jeito mais amplo, porque a gente tem enfrentado movimentos anticientíficos. Olha aí tudo que a gente está vivendo com os medicamentos que não têm comprovação científica e que tem um monte de prefeito, um monte de governador e presidentes de diferentes países receitando. Apesar que hoje parece que já voltou um pouco atrás o nosso, porque o segundo teste deu positivo, mesmo ele fazendo tratamento que a ciência não comprova. Então, por que eu estou tocando nesses assuntos? Nós, das ciências sociais, temos que entender os processos também de um modo mais amplo. Senão a gente estereotipa ou faz uma caricatura que parece que é só do gênero e da sexualidade. Não, gente. O movimento anti-ciência passa pelo gênero e da sexualidade, passa pelo movimento anti-vacina, passa pelo terraplanismo e passa por essas apostas em medicamentos que não funcionam, comprovadamente, o Covid-19. Então, nós estamos discutindo um tema localizado na temática gênero e sexualidade, mas ele está num movimento mais amplo. Mas, gente, por que isso? Porque dá voto, porque funciona, porque a gente elegeu deputados, vereadores, prefeitos na toada do movimento antigênero, porque as pessoas, sim, acham que o professor é capaz de fazer tudo aquilo que eles dizem que os professores fazem. Então, como existe um pânico moral que tem um efeito moral, e isso se materializa em voto, leia-se poder, nós que estamos na universidade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos informar. Nos informar não só para não cair nas fake news, mas também para analisar esse movimento de um jeito mais amplo, anti-ciência, que vai para além do campo da educação, e, mais que isso, qualificar o que já foi feito. Porque o que nós produzimos em termos de gênero e sexualidade, como qualquer teoria do campo das ciências humanas, e do campo das ciências exatas, e do campo das ciências biológicas, precisa a todo momento ser tensionado, criticado. Então, eu não estou dizendo que o que foi feito é até onde nós conseguimos chegar e acabou. Não, estou dizendo que vocês, estudando gênero e sexualidade, vocês vão conseguir produzir avanços no campo das ciências humanas importante para esses temas, principalmente estando no Centro-Oeste. Por que eu digo isso? Porque é um histórico no campo das ciências humanas de produções teóricas no campo do gênero e da sexualidade que não olharam para Porto Murtinho, que não olharam para Corumbá. E se olharam, não teve um impacto acadêmico a ponto de mudar a tradição dos estudos no campo do gênero e da sexualidade no Brasil. Então, é um apelo também para enriquecer o campo acadêmico. Não é só para defender o campo acadêmico, certo? Então, eu acho que é esse o caminho, do ponto de vista da formação. Por fim, do ponto de vista da escola, o que os professores... eu não sou otimista, mas eu não desisto. Então, assim, os professores precisam entender a escola para além do tema gênero e sexualidade e o seu papel na formação dos adolescentes. Então, enquanto a escola não for entendida num contexto mais amplo, os professores seguirão com medo de discutir gênero e sexualidade. Porque a escola é o lugar do conflito e tem que ser o lugar do conflito. Por que eu digo que a escola tem que ser o lugar do conflito? Porque as pessoas não escolheram estar ali. Então, quando a criança chega na escola, é o espaço da socialização. E é o espaço da socialização sob determinados valores de cidadania, de laicidade, de universo científico.
Se isso não causar conflito, a escola não está cumprindo com o seu papel, porque só ela é para isso. A família não é para isso, a religião não é para isso, a mídia não é para isso, o esporte não é para isso. É para isso a escola, é o chão da escola que é esse espaço laico, científico, de encontro, que ninguém escolheu estar ali, diferente das escolhas privadas. É o espaço para aprender a ser cidadão, publicamente cidadão. Então, como vai fazer isso sem conflito? Não dá, gente. Não dá. Por isso que os professores têm que estar bem informados, bem capacitados. E do campo de vista legislativo, o programa Escola Sem Partido não avançou. Ele avançou no campo moral. Então, a gente continua com as legislações. Claro, não está na BNCC. Claro, teve retrocessos em programas municipais e estaduais. Mas ainda tem os PCNs. E ainda tem a Constituição. E ainda tem todo um monte de documentação, como o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que legitima essa discussão na escola, porque é conhecimento científico e faz parte da realidade do aluno. Precisa ser discutido como meio ambiente, como os outros temas transversais. Então, assim, eu sou pessimista, não sou otimista, mas eu acho que a gente tem que seguir apostando naquilo que a gente tem como ferramenta, que é conhecimento científico, que é uma clareza na legislação e um entendimento teórico, político do que é a escola. Se a escola não fosse isso, ela não estaria em disputa. Por que a escola está em disputa? Exatamente porque esse é o lugar dela, do conflito. Só uma consideração. A última pergunta só da Mônica. Se em todas as etnias há preconceito de gênero, como cada povo reage a essas situações? Professor Tiago. A Suzy, o Rafael, falando que a gente precisa se informar, né, para que a gente aprenda a superar nossos próprios preconceitos. Também acho que não existe nenhum caminho na humanidade que não seja o esclarecimento. A gente tem que... Aliás, eu costumo dizer que esse é um patrimônio que ninguém tira da gente, né, conforme a gente caminha. E a Máxima falando que ela aprendeu nessa pandemia que o professor não quer conflito. Muitas vezes não se sente preparado. Acho que o professor, né, pedagógico socialmente, também acho. E aí vem uma responsabilidade e aí encerra aquilo que o Tiago acabou de falar, né? Que a escola, a gente tem que ter consciência do nosso papel político, social, quando a gente chega na sala de aula. Ainda mais se a gente for dar aula de sociologia, de antropologia, em que a gente tem que estar lá para provocar essas situações, né? Provocar essas questões. Então, você chega e começa a questionar os alunos sobre as coisas que eles aprenderam, sobre as coisas que eles vêm trazendo desde o início, né, do processo da escola. E aí você começa a questionar o que é, isso é instinto ou isso é cultura? Isso será que o preconceito ele é socialmente construído ou a gente nasce com ele? E a gente vai... a gente está indo para o front, a gente está indo exatamente para o lugar onde a gente vai provocar essas discussões, assim. Acho que a gente já pode encerrar, né? O Tiago fazer a última consideração sobre a reflexão da Mônica e se alguém quiser fazer alguma última consideração também, a gente vai se encaminhando para o final do nosso colóquio, né? Não sei se vocês sabem, mas colóquio significa conversa. Então, o objetivo é que as pessoas também falem, se manifestem, pensem sobre isso, dialoguem de alguma maneira com o que a gente está propondo aí. Alguém quer falar, além do Tiago? Não? Ninguém? O Tiago, então, com você. Eu não sei responder a pergunta da Mônica sobre se toda etnia reage de forma preconceituosa às diferenças de gênero. E acho que é proposital, assim, vocês podem perguntar isso para um antropólogo que estuda etnologia, né, indígena, enfim, eu não sou desse campo, mas eu gosto dessa pergunta porque ela é instigante, porque se você não tiver um pressuposto de que sim,
ou de que não, eu acho que você vai metodologicamente mais aberto para entender se sim, quando, se sim, de que modo, se sim, por quê. E aí, para voltar na cidade de Corumbá, né, como eu disse que não estava numa busca de verdade, eu acho sim que é uma cidade sem preconceito, porque funciona de forma estritamente restrita e binária no processo de reconhecimento de gênero. E aí, isso me parece mais valioso do que dizer tem preconceito. É mais valioso para mim entender que eles têm razão, porque o modo de funcionar deles é binário. É a efeminada travesti só pode tocar prato na fanfarra porque ela é cobrada a tocar melhor que as meninas. E o menino hiperviril, masculino, não toca jamais prato. Ele toca determinados tipos de instrumento que ele aprendeu a tocar fora da escola, lá no terreiro do candomblé da Umbanda. E lá no terreiro do candomblé da Umbanda é o hiperviril, é o masculino que toca os instrumentos de percussão, e não as travestis ou os homens efeminados. E aí é mais interessante para mim entender que eles estão lendo a Sociedade Sem Preconceito, porque essa lógica integra um currículo cultural e uma pedagogia em que os efeminados não escapam. E aí, se isso é não ser preconceituoso, isso também é ser restrito, binário, ainda que apareça revestido de identidade. Então, a cidade não é preconceituosa com essas pessoas que respondem a essas expectativas de uma cidade que acolhe a diferença. Mas qual diferença? Quando, então, ela é? Acho que isso também é interessante a gente se questionar, né? E ficar perguntando sobre essas verdades do trabalho de campo, que nos cabe, como cientista social, entender também como uma teoria de campo. Então, assim, se é ou não é, se todo mundo é ou não é, talvez são questões que vale a pena ficar sem uma resposta, né? Porque a gente pode localizar possibilidades de interpretação de teorias do campo que tensionam as nossas em busca daquilo que é o nosso papel como cientista social, que é isso que a professora Carla já chamou a atenção. Enfim, eu agradeço muito essa conversa e estou super à disposição. Acompanhem lá no site do Intrópias as coisas que a gente faz e bons estudos para vocês nesse momento que eu sei que é tão difícil da gente se concentrar, se conectar, ler e discutir, porque afinal de contas tem uma vida bastante complexa que está nos envolvendo e nem sempre a gente consegue estar disposto aqui quase 2 horas, né, para essa conversa. Mais de 2 horas, gente. Obrigado. Não, calma, não deu 2 horas ainda não. A gente começou 7h40, deu 1h30 agora, 1h35. Ah, então ótimo. Então eu fico... Bom, então agradecer mais uma vez, Thiago. Eu sabia que trazer você ia colocar uma série de questões na nossa cabeça. Todas as vezes que eu ouço você falar, é essa sensação que eu tenho. Tenho que dizer que você contribuiu até para a minha tese, dizendo várias coisas que me fizeram pensar, e olha que eu estou fazendo uma biografia na área da história, não tem nada a ver, né? Mas é para a gente pensar, né? Para isso que serve, para isso que servem essas oportunidades. Boa noite, e fiquem bem, saúde, fiquem em casa, logo isso vai passar. Tchau, gente.